E aí eu queria convidar você agora a abrir sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Gênesis capítulo 4. Eu costumo dizer que só em ler a Bíblia devagar a gente já aprende. Olha aqui, ó. E aconteceu, e no passar do tempo, aconteceu que Caim, no passar do tempo, o que foi? No passar do tempo. Então, em algum momento, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos ver agora Abel? Versículo 4. Abel, ele também, diferente de Caim, a Bíblia já define quando é que ele trouxe a oferta. Trouxe das primícias. Agora vem um detalhe, por isso é que a gente tem que estudar a Bíblia. Por isso, apóstolo, que a gente tem que pesquisar. Ele trouxe das primícias, e aí aparece ali, e da gordura do seu rebanho. Então preste atenção, foram duas ofertas. Da primícia e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração pela oferta e por Abel, ou por Abel e pela oferta? O que está escrito ali? Pergunto eu a você, porque essa pergunta eu me fiz. Mas Senhor, o texto fala de oferta, mas por que quando chega em Abel o Senhor disse que teve consideração por Abel e depois pela oferta? Por que o Senhor teve consideração pela oferta e por Abel? Não seria o mais lógico? Por isso que eu oro, Senhor, me traz a revelação. E se amanhã tiver outros pastores aí com revelações, eu estou perdido. O segredo é esse. É você ler com calma a Bíblia. A Bíblia diz que Deus teve consideração por Abel e depois por sua oferta. Versículo 5, vamos entender. E Abel, versículo 5, mas por Caim e sua oferta. Então de cara nós temos uma lição para começar a aquecer. Deus não olha primeiro para quem oferta, para a oferta. Deus olha para o ofertante. Isso tem a ver com o coração. Ele não teve consideração. Deus não teve consideração. E Caim ficou muito irado. E seu semblante caiu. E olha, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que teu semblante está caído? Versículo 7. Se tu fazes bem, não serás aceito. Então é sinal que Abel foi aceito. Se não fazes bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o desejo dele. Tu deves governar sobre ele. Eu quero pensar hoje sobre para onde Deus olha quando ofertamos. Para onde Deus olha quando você oferta? Para onde Deus olha quando eu oferto? Para onde? Para onde? Sobre isso que eu queria pensar. Por quê, gente? Porque tem pessoas que toda vez que elas ofertam, quando Deus olha para elas, Deus vê uma alegria. E tem pessoas que toda vez que Deus olha para ela, vê um peso. Meu Deus, lá está o apóstolo falando de oferta. Irmãos, eu me lembro da minha juventude, quando isso, numa igreja batista, nem era tocado. O pastor dizia assim: agora chegamos ao momento da entrega dos dízimos e das ofertas. E aí uma pessoa ia para o piano. Naquela época nós não tínhamos o teclado, era um piano com pedaleira. E a pessoa então começava a tocar: tudo a Cristo a ti entrego, tudo te darei. Aí o pessoal ia: resoluta. Irmãos, eu não via alegria. Com o avanço da tecnologia,
vez por outra, eu e você recebemos lá um videozinho de igrejas que, quando é o ofertório, o pessoal parece que está rodopiando no manto. Alguém já viu esse tipo de vídeo? Que há uma alegria coletiva na igreja. Alguém já viu esses vídeos? Na hora do ofertório, o pessoal pulando, dançando, gritando. O que está acontecendo ali? Você olha igrejas de terra batida, o pessoal dançando e pulando. Você acha que dentro daqueles envelopes, ou na mão daquele povo, tem muito dinheiro? Não, mas eles aprenderam um princípio. Primeiro Deus olha para o ofertante, para depois olhar pela oferta. Então, escute. Não adianta você ofertar com o coração igual ao de Caim. Não adianta você ofertar com o coração fechado. A diferença não está no valor da oferta, a diferença está no altar do coração. Eu sinto alegria em ofertar. Eu me alegro com essa oportunidade. E para mim é um privilégio, irmãos. A Bíblia diz que ninguém deveria aparecer diante do Senhor com as mãos vazias. E uma das coisas que me preocupa é isso: Senhor, eu não posso chegar na tua presença com as mãos vazias. Uma vez eu participava vendo um pastor pregar, Billy King. E é interessante que ele pregando, e a tradução disse que toda vez quando ele chegava em casa, os seus filhos perguntavam para ele: pai, como é que foi o culto? E ele disse: olha, foi maravilhoso. E os filhos: mas foi completo? E aí alguns cultos ele dizia não, e outros sim. E aí ele explicou o que era um culto completo para a cabeça dos filhos. Que os filhos deles foram doutrinados a dizer o seguinte: o culto completo é aquele em que nós ofertamos, em que nós colocamos parte dos nossos bens no altar do Senhor. E aquilo eu levei, irmãos, para a minha vida. Nossa casa foi ensinado aos nossos filhos: não podem ficar sem adorar o Senhor, sem oferta. Não podem. Eles cresceram ouvindo isso. E é debaixo desse manto que eu quero que eles se movam. Por quê? Porque senão eles prestaram um culto incompleto. Bom, mas olha que coisa interessante. Deus olhou para Caim e olhou para Abel. Por que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe de Caim? Porque Abel tratou Deus como um convidado de honra. E Caim, preste muita atenção nisso, Caim tratou Deus com o que sobrou da mesa. Você sabe, vocês são novinhos, não pegaram isso, mas eu, quando ia a alguns aniversários e cantava-se os parabéns, já era uma bênção a gente estar ali no meio da festa, né, como convidado. Mas a gente cantava assim: pra quem será? Pra quem será? O primeiro pedaço de bolo. Ficava todo mundo naquela tensão. E todo mundo da festa foi convidado. Mas quem recebesse o primeiro pedaço de bolo era a pessoa mais o quê? Importante. Deus é a pessoa mais importante da sua vida. Sua reação vai dizer. Sua reação vai dizer. Então, eu tenho pensado nisso. Para onde Deus olha quando estamos ofertando? Primeiro, pode avançar, José. Deus olha para a diferença de prioridade. Primícia versus sobra. O que é isso, apóstolo? No passado do tempo, aconteceu que Caim trouxe uma oferta da terra. Não diz que tempo é esse. O texto diz que Caim trouxe a sua oferta no passar do tempo. Ou seja, Caim trouxe a oferta sem urgência. Caim trouxe a oferta sem uma intenção clara, sem um compromisso. Mas o texto diz que Abel trouxe da gordura, das primícias da gordura do Senhor. Então, Abel entrega as primícias, ele não está esperando sobrar. Ele antecipa. Abel não diz: vou ter que pagar isso e aquilo, se sobrar eu entrego. A Bíblia diz que Abel entrega da primícia.
Então a pergunta não é quanto damos, mas quando damos. Tem gente que entrega o dízimo depois que pagou tudo. Aí se sobrar, entrega o dízimo. Esse mês não deu para entregar o dízimo, fiquei apertado. Não, você ficou apertado porque você não foi fiel. Você confiou na mão do maligno. E não tem jeito. Preste atenção. Quem recebe o primeiro dos seus frutos revela quem te governa. Eu tenho dito isso aqui, irmãos. Toda pessoa dizimista, ela confia na administração da igreja. Ela confia no seu pastor. Então eu digo para você, quando a pessoa não é dizimista é porque ela não confia na igreja. Ela não confia no pastor que está ali administrando. E amado, faça um propósito com Deus esse ano. Se você não confia na nossa administração, se você não confia na igreja, isso não é pecado. Mas é pecado quando você vive amaldiçoado num lugar. Procure uma igreja que você saiba que lá o pastor é honesto. Agora não tem muito sentido, né? Às vezes, como é que eu posso duvidar da reputação do meu pastor e querer a unção dele sobre a minha vida? Faz muito sentido, né? Então toda pessoa que duvida da reputação não pode receber a unção. Eu jamais iria pedir oração para um pastor que eu tivesse sombra de dúvida do caráter dele, da unção dele. Eu não ia pedir. E nem ia deixar ele botar a mão na minha cabeça. Quando eu visse ele na minha direção, eu já ia saindo. Doido, maluco. Pastor e pastora. Se eu tiver uma margem de dúvida, ela ia vir na minha direção, eu só ia, e pro lado. Está acelerando. Mas por quê? Porque a minha cabeça é minha coroa. Eu não posso deixar uma mão de confusão pousar aqui, uma mão de maldição. A gente tem que ser seleto com isso, irmãos. Quando eu estou de olho fechado, se alguém botar a mão, tudo bem. Mas se eu tiver com um olhão aberto e num radar, não. Se não tiver na minha lista lá, não vai não. Vai não. Então preste atenção nisso. Abel decidiu o que seria de Deus antes de qualquer outra decisão. Mas a Bíblia diz que Caim decidiu que aquilo que seria de Deus só depois que ele resolvesse a vida dele. Essa noite Deus te chama e te pergunta: em qual dos dois você se enquadra? Em qual dos dois você... Então, a segunda coisa que me chama a atenção, eu não posso demorar. Deus olha para o ofertante antes de olhar para a oferta. Irmãos, Deus não está impressionado com a minha oferta. Deus não está impressionado com a sua oferta. Você pensa que Deus fica impactado? Uau, puxa, até que enfim um Alexandre. Não, irmãos. Deus olha para o nosso coração. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim, por sua oferta, ele não teve consideração. Olhem a ordem gramatical. Deus teve consideração por Abel. Então Deus olha primeiro pelo que você se apresenta, e depois Ele olha para o que você traz. E nessa noite Ele está aqui dizendo como é que você se apresenta com a oferta. Com tristeza, com desânimo. Como é que você entrega o seu dízimo? Como se estivesse pagando um imposto? Ou você se alegra com o Senhor, dizendo: obrigado, Senhor, por mais um mês eu poder honrar ao Senhor, honrar a tua casa, honrar o ministério. Sabe por que Deus rejeitou a oferta de Caim, gente? Porque o coração de Caim estava distante de Deus. Então não é a entrega do dízimo, não é a entrega da oferta, não é a entrega da primícia, não. É como está o teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu posso te honrar. Obrigado, Senhor, porque eu posso manter o compromisso com o Senhor. Então ouça. A minha oferta e a tua oferta, ela é a extensão da nossa caminhada com Deus. Qualquer igreja que eu vá, irmão, e qualquer pessoa que vai comigo sabe disso. Eu não quero nem saber, eu quero ofertar.
e quero ofertar porque o meu coração se alegra com isso. Ah, mas se o pastor de lá estiver roubando, é problema dele com Deus. Deus não vai deixar de me abençoar. Agora, como é que Deus vai me abençoar se eu retive o fruto? Então Deus olha para o ofertante. E por último, a Bíblia diz que Deus olha para a qualidade da oferta. E isso é que me chamou a atenção nesse texto. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Gente, Abel não trouxe só o primeiro não. Gordura no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, está ligado à unção ou aquilo que é caro. Por quê? Porque era através da gordura que eles colocavam sobre o corpo, para proteger do sol. Então pare para pensar aqui. E a gordura era naquela época a parte mais nobre. Mais nobre. Caim entrega o que era correto. Caim entregou o que era correto. E por que Deus não aceitou? Porque Deus não trabalha com uma devoção mediana. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer adoradores que entrem na sua presença com alegria. Você sabe por que nós trazemos uma oferta de honra ao Senhor no domingo? E lá vocês vão ter essa oportunidade. Porque, irmãos, as ofertas medianas nos mantêm numa espiritualidade funcional. Aquilo que você separa, que vocês não, vou levar uma oferta de honra no domingo, vou plantar uma oferta de honra no altar. Aquilo vai mostrar que você realmente deseja um ano abençoado. Agora volto a dizer, não faça propósito se você não tem fé. Cada um tem que andar na luz que tem. Vai ter gente que vai passar a vida toda contando o testemunho dos outros. E eu estava lá, eu vi quando... Agora, se você crê que esse ano é o ano em que o céu vai ter muita notícia a teu respeito, vai ter muita colheita a teu respeito, já vai orando. Deus, eu quero separar uma oferta de honra. Eu quero entrar em 2026 como Caim. Eu não quero apenas participar da primeira semana, mas eu quero tirar da gordura. Eu quero tirar daquilo que te honre, daquilo que... Irmãos, eu estava orando, aí veio a minha mente a oferta. Falei, meu Deus do céu. Nós estávamos pensando em... Para a campanha das crianças. Esquece, me traga isso. Eu não sei o que Deus vai fazer. Tem uns boletos para pagar aí de... matrícula de Mariana, de Maria Clara e Davi. E olha, pode ter certeza que a matrícula de quem faz medicina, meu irmão, é uma coisa de outro planeta. A gente pega o boleto, começa a orar, diz, meu Deus, envia provisão, papai. A primeira coisa que veio foi isso na minha cabeça. Ah, mas e o boleto? Aí vem... Deus disse, me traz a gordura. Eu quero a gordura. Então, irmãos, eu não sei como é que Deus vai fazer. Ele já está fazendo. Mas sei uma coisa, que Ele quer que você aprenda a ofertar o teu melhor. Separa uma oferta de honra, ora ao Senhor. E nós temos que parar com essa mania. Irmãos, eu não gosto. Às vezes o pregador está pregando, só estimulando. Você tem que aprender a ter intimidade com o Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito Santo para ele dizer, dá tanto. E aí, não pode ficar assustado, tem que ficar alegre. Ah, eu não ouvi, então não dê nada, porque é sinal que esse ano você vai ser igual ao outro ano. Vai ficar sem mandar a resposta para o céu. Porque eu vou dizer uma coisa. Irmãos, eu mudo de nome. Eu largo o ministério. Se você orar e Deus não colocar a oferta no teu coração. Mas sabe o que a gente gosta? A gente gosta de ser enganado. A gente gosta daquele pastor que dá aquelas palavras. Sou eu. Eu tenho que me virar nos 30, nos 60, nos 100. Sou eu. Porque a motivação não foi o espírito. Foi uma ganância. Então eu quero dizer uma coisa. Toda oferta que entrar aqui no altar
foi fruto da sua oração com Deus. Se você não orou para ofertar, não suba. Não leva a maldição para a tua vida. Está claro isso? A mesma coisa eu digo para vocês, irmãos, a gente não está atrás de dinheiro. Então se você não orar, nem entrega a oferta. Mas se você quer que realmente a terra mande bastante notícia para o céu a teu respeito, você tem quarta, hoje é terça, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deus, quanto é que o Senhor quer que eu dê? Deus não falou nada, não dá nada. Porque é sinal de que é isso que você vai colher durante o ano. Dando, não dando, você vai receber. Não estamos aqui para vender. Esse ato profético aqui, aliás, já está pago, já está comprado. Os dizimistas da igreja já compraram. Então, em nome de Jesus, apóstolo, amanhã vocês estão lá, não é isso? Reforça isso. Meu amado, vai subir no altar aquele que orou e que Deus determinou a oferta. Não sobe para ter maldição, não. Eu vou subir para ficar bem na foto com o meu apóstolo. Você não vai ficar bem na foto comigo, não é porque você subiu ou não subiu. Você nem tem que ficar bem comigo, tem que ficar com Deus. Eu quero mandar a notícia para o céu. Então eu tenho um propósito. E sei que Deus vai me honrar. Então, por favor, em nome de Jesus. Mas e o meu ato profético? Fique tranquilo, todo mundo vai receber. Irmão, se fosse um problema de dinheiro, a gente já estava manipulando informação. E não é isso não, é para princípio. A coisa tem que ser levada a sério. Com Deus é ou não é. Aí eu chego no domingo e a oferta do final da semana. Isso não. Entrega a oferta como aqueles que não vão subir vão entregar. Você só deve fazer isso se Deus tocar. Você orou e disse: Deus, o que o Senhor quer que eu entregue? O que o Senhor quer que eu entregue? O que o Senhor quer que eu dê? Então todo mundo que subir aqui no domingo, eu vou ter certeza que orou. E diante do Senhor não me torno responsável pela sua atitude. Se você orou, orei. Deus estabeleceu esse valor, esse princípio. Amém. E eu queria orar agora. Porque, amados, Deus olha para a qualidade. Mas Deus, preste atenção. Deus precisa, deixa eu fazer uma, fique em pé, porque agora eu quero. Deus precisava da oferta de Caim, sim ou não? Deus tinha problema com verdura e legume, ele queria. Deus precisava da oferta de Abel, sim ou não? Não. Deus não precisava nem da oferta de Caim, nem da oferta de Abel. Mas por quê? Aí ele vai dizer a resposta ali no versículo 7, gente. Diz Caim: o problema do ofertante no ofertante está em quem governa o coração dele. Olha ali, ó. O pecado é para ti o desejo dele. Tu deves governar sobre ele. Apóstolo, quando o meu coração é governado pelo pecado, eu não vejo valor na oferta, eu não vejo valor no dízimo, eu não vejo valor na primícia. Mas quando o meu pecado está dominado, o que? Eu quero ofertar, eu quero mostrar que o pecado não me governa, não me domina. Eu sei, irmãos, que a gente gosta daquela coisa, vai ter, receba ainda esse mês. Só que eu não brinco com as coisas de Deus. Meu Deus, Ele tem palavra e Ele se revela. Então a gente gosta disso, né? Repita comigo: ainda essa semana, ainda esse mês. Não. Sinto muito. O que você tem que entender é quem governa você. Deus está olhando para quem está governando você. Então a oferta que Deus aceita, ela nasce da fé. Por isso é que tem que orar. Por isso que quando você subir aqui no domingo, ou lá no Cianha Uma, você vai entregar uma oferta que nasceu da fé, da oração. Não nasceu porque o apóstolo estimulou. Vai lá agora ali na máquina, vai lá, passa lá o Pix, parcela, faz loucura. Qualquer loucura que você fizer, você só vai ouvir uma voz na tua cabeça. E não vai ser a minha, pode ter certeza disso. E não vai ser do diabo, pode ter mais certeza disso.
Duas vozes não vão aparecer na tua cabeça, nem a minha nem a do diabo. Imagina o diabo falando, vai, faz essa loucura mesmo, semeia na obra. Agora tenha certeza que você está orando, está ouvindo a voz do Espírito. E é com essa voz que você vai semear. Por isso eu queria orar com você. Deus diz a Caim, se você fizer bem, Caim, se você me colocar no centro da tua vida, Caim, teu semblante vai mudar. Você vai ter alegria de saber que eu que estou te sustentando, e sou eu que vou te sustentar em 2026. Por isso, nessa noite, você que separou sua oferta, seu dízimo, a primícia minha para o altar,